O caso é sério. Pela primeira vez na sua história, confrontado com a crise profunda, o país tem que se olhar no todo nacional. Esta é a grande oportunidade para repensar a reorganização do território de forma equilibrada. Bem-vindos a Bragança, um dos distritos mais extremos do país. Aqui respira-se a vida entre serras e fráguas, bafejados pelo ar puro e abençoados pelos autênticos sabores da terra. Aqui tudo é genuíno e difícil. De norte a sul, o interior resiste estoicamente, entalado entre o apelo do litoral e a maior competitividade das regiões espanholas. Mas a identidade do país, aquilo que somos, não seria o mesmo sem a faixa interior. E hoje muito está feito. As infraestruturas tornaram as pequenas e médias cidades locais aprazíveis para viver. Mas há a economia débil, a desertificação e as aldeias abandonadas. É preciso ter a coragem de mudar de vida, de voltar a produzir, procurar outras soluções. Dou as boas-vindas ao povo de Bragança e do interior, aqui representado nesta plateia, também aos 13 presidentes de Câmara que aqui estão presentes, e cumprimento o professor Adriano Moreira, referência dos Transmontanos, também o bispo de Bragança, Dom José Cordeiro, o professor de Direito, Eduardo Vera Cruz, e o presidente da Associação Empresarial daqui da região do Distrito de Bragança, Eduardo Malhão. E como é evidente, o nosso anfitrião, o presidente da Câmara de Bragança, os últimos são os primeiros. Senhor Presidente, muito boa noite. Em que é que a crise e as medidas de austeridade estão a mudar este distrito? Boa noite, doutora Fátima Campos Ferreira. Quero, em nome do povo de Bragança, saudá-la a si e aos membros do programa e da produção por terem escolhido esta bonita cidade e este bonito distrito para realizar este programa tão relevante. Também saudar os distintos membros do painel, os presidentes de Câmara, plateia e público em geral. Perceber quais são os efeitos adicionais da crise sobre este território conduz-nos a uma questão necessária, que é saber em que país estamos, como é que está o país do ponto de vista das desigualdades. Verdadeiramente nós estamos num país que está partido em dois. 3/4, cito-lhe alguns exemplos, 3/4 da população vive em 1/3 do território. Aí se concentram 4/5 da economia. Se olhar para o rendimento, somos confrontados com a seguinte realidade: as reformas médias no distrito de Bragança são 40% inferiores à média nacional. Mas se olhar para o rendimento médio de um cidadão em Lisboa e confrontar com o rendimento médio de um cidadão num concelho de Sernancelho, a relação é de 1 para 5. Repare que diferença enorme. Portanto, o país é de facto muito desigual. Podia citar-lhe outro dado relevante, que me parece muito relevante para percebermos o país em que nos encontramos. A nível de alunos do ensino superior, quase 90% dos alunos do ensino superior estão nas instituições do litoral. Os politécnicos e universidades do interior concentram pouco mais de 10%. Repara assim, há uma concentração maciça. Mas isso já era, com a crise não mudou nada. Mas já era, mas é preciso perceber o país em que estamos para perceber quais são os efeitos adicionais da crise sobre o interior, eu diria assim. Particularmente os transmontanos, diria todos os cidadãos do interior, mas particularmente os transmontanos sabem por experiência própria que em tempo de crise quem mais sofre são eles. Então é neste quadro que nós temos que perceber alguns efeitos adicionais sobre a interioridade, sobre os cidadãos que mais sofrem, sobre os mais sacrificados, os que vivem com mais dificuldades. Cito-lhe, por exemplo, a título de exemplo, a eliminação dos incentivos à interioridade, que foram os varridos, benefícios fiscais no IRC. E noutros âmbitos, mas foram pura e simplesmente varridos no Orçamento do Estado para 2012, era a única medida diferenciadora que existia à interioridade, conquistada em 1989, foi lançada de forma muito tímida. Em 2005 houve alguma evolução, mesmo assim não era suficientemente diferenciadora, foi simplesmente eliminada. A introdução de portagens na A4 é uma situação com a qual não contávamos no interior, aliás, em todo o interior do país, mas particularmente no Nordeste, em Trás-os-Montes, porque esperámos imensos anos por um benefício que outras terras do nosso país que acederam mais cedo, e nós acedendo mais tarde ficamos mesmo, inclusive, sem uma alternativa. Mas se olharmos para a reorganização administrativa do país, percebemos que o interior fica muito mais penalizado do que o litoral. Há serviços regionais, como sejam, por exemplo, direções regionais de educação e economia, na área do ambiente, a gestão de espaços florestais,
tudo está a ser concentrado em Lisboa. Bom, o que é que isso significa? Significa um interior mais abandonado. Tudo está a encolher. Os serviços públicos estão todos a encolher aqui. Mas encolher no interior. Podia haver um exercício inverso, digamos, de relocalizar serviços de âmbito nacional em cidades do interior para ancorar o território. O senhor sente que essa desertificação está a aumentar, está a ser agora mais progressiva? Está a ser progressiva? Eu sinto que a situação é mais adversa. Nesta situação de crise, o interior fica numa situação mais adversa. Digamos, não é para o interior que se relocalizam serviços. Eles concentram-se mais em Lisboa. Numa visão errada, digamos. O país não é forte com a capital forte e o interior fraco. Quer dizer, isso é um mau sinal. De resto, fomos conduzidos a esta situação um pouco devido a esse processo. Mas fecham mais escolas, há um maior afastamento dos serviços de saúde aos cidadãos, há mais dificuldades de transporte. Tudo isso leva as pessoas mais jovens a olhar para o futuro e vê-lo com mais dificuldades. Assim, permanecer num território do interior nesta situação, enfim, é uma situação adversa. Claro. A esperança no futuro Vamos mais... lá ver aqui uma coisa. Peço desculpa aos outros convidados, mas eu vou começar pelos que estão para cá de Marão, porque são eles que mandam, e portanto eu vou já aqui ao Eduardo Malhão. Nesta perspectiva, a crise pode ou não também ser uma oportunidade de trazer, enfim, de criar aqui outras soluções, outros paradigmas de vida e trazer gente do litoral para o interior? Sim, porque no litoral as pessoas também estão, como se diz, bem entaladas, não é? Há muitos problemas no litoral. Pode ou não? Muito boa noite. Com certeza que pode. Eu diria até que, em termos de crescimento do desemprego, a nossa região não é daquelas que tem registrado um aumento tão grande ao nível de desemprego como no litoral. E existe as empresas aguentam-se melhor aqui? A sua estrutura de matriz familiar funciona de certa forma como alguma competitividade e também como alguma proteção ao emprego. Porque a maior parte das nossas empresas tem uma estrutura pequena e isso fala-se aguentar perante um aumento exponencial da carga fiscal, perante o aumento exponencial dos encargos financeiros e perante também a diminuição do consumo interno. As nossas empresas dependem muito do mercado interno. Com a queda abrupta do consumo público e do consumo interno, obviamente que as nossas empresas passam muitas dificuldades. Eu diria mesmo que os nossos empresários são verdadeiros heróis, porque preservar os postos de trabalho sem qualquer incentivo da parte do Governo Central, bem pelo contrário, ultimamente até temos recebido sinais contrastantes com esta lógica de estímulo e de apoio à economia. Designadamente, como dizia o Sr. Presidente da Câmara muito bem, a eliminação em sede de IRC dos benefícios às regiões deprimidas, em que as empresas beneficiavam de uma taxa de IRC reduzida, mas também outros impostos escondidos e faturas escondidas que aumentam muito os custos de produção. Refiro-me concretamente à fatura energética. A nossa fatura energética é superior ao litoral, o que não faz qualquer sentido, até porque a nossa região é uma das regiões mais frias do país, se não a mais fria, e para atingirmos o mesmo nível de conforto do litoral é preciso consumirmos mais energia. Paradoxalmente, a energia, designadamente o gás natural, custa cerca de 7 ou 8% mais na nossa região do que custa no litoral. É por isso que os senhores fizeram uma petição que está aberta aos transmontanos, particularmente também aqui na região de Bragança, para justamente aumentar ou criar benefícios fiscais que se perderam e aumentar condições na saúde e na educação? Precisamente, nós entendemos que os empresários e as forças vivas da região e a sociedade civil devem estabelecer um pacto social com o Governo no sentido de exigir e reivindicar aquilo que é justo e a solidariedade do país e também nós fazermos a nossa parte. Se o Governo, de uma vez por todas, nos conceder as condições de criar um ambiente favorável ao crescimento económico da região, da nossa parte também daremos garantia. Mas o senhor sabe que, Eduardo Malhão, que ambientes favoráveis, ventos favoráveis neste momento não sopram em lado nenhum, não é? E muito menos também lá para os lados de Lisboa, não é? Sopra, mas é um vento danado, um furacão. Portanto, o que é que aqui esta região pode fazer para atrair, para mudar o paradigma de vida, para que possam vir até gentes do litoral, porque ao fim e ao cabo aqui já houve grande agricultura, ainda há alguma, e neste momento se calhar poder-se-ia fomentar mais o lado agrícola e florestal. O que é que aqui têm para oferecer? O que é que se podem descobrir de novo? Ou de um novo que já foi de antanho, de outros tempos? Acima de tudo, temos recursos ambientais e naturais únicos,
temos uma qualidade de vida única, temos produtos de excelente qualidade, temos também uma população bastante hospitaleira. E vontades articuladas, atitudes, alteração de mentalidades, sinergias entre a comunidade. Isso está a ser pensado. Há uma estratégia, há uma vontade comum de deitar mãos à obra e de mudar os paradigmas? Penso que sim. Aliás, as crises servem exatamente para isso. E nesse aspecto, eu acho que há uma evolução. Aliás, percebe-se da parte das instituições uma maior abertura e uma maior aproximação dos problemas. É fundamental que as principais instituições da região estimulem a sociedade civil e que criem redes de cooperação para que a região possa ganhar competitividade e possa finalmente dar este salto. Mas não seria lógico que nesta altura isso já estivesse a ser feito? Porque muita gente que nos está a ouvir, seja em Lisboa, seja no Porto, seja no litoral, também estará a pensar, bom, isto é o mesmo de sempre, a mão estendida ao Poder Central. Venham os benefícios, venham, acabem com as assimetrias, mas favoreçam-nos. E neste momento não é possível. Como é que se responde a isso? Nós não queremos uma discriminação positiva, queremos apenas um tratamento igual. O país tem uma fatura histórica para com a região. É preciso perceber que nós não estamos de mão esticada. Nós somos um povo trabalhador, um povo honesto e um povo solidário. Mas não temos esse comportamento do lado do Poder Central. E os sinais que têm chegado do Poder Central são exatamente em sentido contrário. E falo, por exemplo, na reorganização do mapa judicial, falo na reorganização administrativa, porque cada serviço de proximidade que fecha é fechar a região, é criar mais dificuldades ao cidadão. Esse é o vosso principal problema neste momento, é o mapa judicial que vai encerrar tribunais também nesta região. Tribunais e serviços judiciais. É um problema importante, mas o do emprego é fundamental. Nós temos um drama terrível, que é exatamente a desertificação humana. Só na última década a região, o distrito em concreto, perdeu mais de 12 mil habitantes. Tem menos 500 mil habitantes este distrito e esta região do que tinha em 1900. Pois, mas essa é uma prioridade e tem que ser um desígnio nacional, que é criar a coesão territorial e coesão social. Ainda há dias, se me permite, para terminar, uma jovem que subscreveu a petição que o NERBA tem... A Associação Empresarial Local. Exatamente, dizia, eu subscrevo esta petição porque quero regressar a Bragança, a minha terra. Gostaria que fossem criadas oportunidades de emprego. Os nossos jovens são felizes aqui. Aliás, são dos jovens mais felizes do país. Só não permanecem aqui porque não têm oportunidades. E é preciso criarmos, de facto, essas oportunidades. E isso, obviamente, que não é um trabalho isolado, tem que ser um trabalho de todos e tem que ser um trabalho em rede e em cooperação entre todos. Sr. Professor Adriano Moreira, vamos lá enquadrar isto. A crise parece estar a agudizar as assimetrias. O interior, que sempre foi interior e já estava a ser desertificado há muito tempo, está, neste momento, em pior situação. Está em risco a coesão nacional, a identidade do país? Bom, há aqui vários aspectos e, naturalmente, não vamos poder abordá-los todos. Eu acho que este problema da interioridade é um problema que é histórico em relação a Trás-os-Montes. Mudou de sentido, porque o primeiro conceito da interioridade que eu vivi era... O senhor nasceu aqui numa aldeia ao pé de Bragança, em Grijó. Em Grijó. Era a baixa qualidade de vida e a pobreza, que era geral, as dificuldades de acesso, isso era o primeiro sentido da interioridade. Neste momento, o problema principal da interioridade em Portugal, acho eu, é o despovoamento do interior. E esse despovoamento do interior, em grande parte, é resultado, a meu ver, da política agrícola comum europeia, que verdadeiramente destruiu a agricultura portuguesa. E há uma coisa que é preciso saber-se. Terra que não pisamos deixa de ser nossa. E, portanto, nós dois, da raia para o interior, são quilómetros em que a população está a diminuir drasticamente. E isso deve preocupar-nos, e designadamente, num momento em que verdadeiramente não é a população que está a estender a mão ao poder. É o poder que estende a mão onde há recursos por uma política que é exclusivamente orçamental. Lançando impostos e indo à procura de receitas, esmifrando todas as receitas possíveis. O que é possível. O que é possível. Ora bem, se aceitar que o problema principal deste momento da identidade portuguesa
é o despovoamento. A política que será de esperar é que se criem e reforcem condições para que as pessoas fiquem ou que as pessoas regressem e que haja as condições para reocupar o país. Porque terra que não é pisada por nós e que não é agricultada por nós, a tendência é para deixar de ser nossa. E está a acontecer o mesmo com o mar, porque a população vai para a via marítima, mas pela primeira vez na história de Portugal nós nomeámos o Ministro do Mar e desapareceu a frota. E realmente a nossa atividade marítima também continua a ser extremamente deficiente. Ora, a política não pode ser exclusivamente orçamental. Por esta razão, porque se quer fazer repovoamento, se quer fixar as pessoas, e neste momento, com o aumento do desemprego brutal que está a esmagar o país, não é suprimindo os serviços e os motivos de melhorar a qualidade de vida que se atrai pessoas. Pelo contrário, se vão diminuindo a assistência que se dá à região, os serviços, o acesso à saúde, à justiça, isso não é política para atrair gente que ocupa o território que tem que continuar a ser nosso. E realmente por isso é que eu algumas vezes tenho insistido que nós, por enquanto, temos Ministro do Orçamento. Agora, da economia e da política, isso precisávamos de preencher, nas circunstâncias em que estamos, ter um plano para esse efeito. Portanto, o Sr. Professor acha que neste momento está-se a recolher tudo o que se pode de impostos, de receita, mas não há uma estratégia nacional para as regiões e inclusivamente para a coesão do país? E para inverter o movimento da população. Mas também há um problema demográfico no país inteiro, aliás na Europa, que não é? Mas há um problema demográfico. Vamos tratar do nosso. Vamos tratar do nosso. Eu, por exemplo, já me surgiu a inspiração de pedir que o Governo voltasse a ler a lei das Sesmarias, do fim da primeira dinastia, porque as circunstâncias hoje são muito semelhantes às que havia na própria Europa, na altura em que a lei das Sesmarias foi publicada. E se o Governo se inspirasse na lei das Sesmarias, provavelmente era mais racional a reorganização dos serviços e não puramente baseada na estatística dos que recorrem aos serviços, que é o que está a acontecer. Por vezes a mim dá-me mesmo a impressão de que há uma teoria que recebe mensagens das estatísticas. As estatísticas falam-lhes. Ora bem, as grandes lideranças que nós hoje não temos, nem na Europa, nem entre nós, em toda a Europa há fraqueza dessas lideranças. Eu reconheço, designadamente durante a Grande Guerra, homens com uma voz capaz de mobilizar os povos. Tenho a impressão que nunca leram uma estatística. Eu tenho a impressão que o Churchill não perdeu tempo a ler estatísticas, que o de Gaulle não perdeu tempo a ler estatísticas, porque antes disso vêm as pessoas. E é isso que está a e é isso que está invertido. As pessoas... É o equilíbrio orçamental que vem antes das pessoas. As pessoas e o direito. O direito tem ancestralmente um papel importante nestas regiões, não é? Estou a remeter-me para o período dos conselhos, estou a remeter-me para os juízes de fora, estou a remeter-me até para o direito, para as aldeias comunitárias que se entendiam e se articulavam entre si e se governavam dessa maneira. Bom, o que é certo é que hoje os instrumentos do direito são muito mais. Há de facto um direito de interioridade e esses direitos estão a ser cumpridos pelo país. Bom, Professor Vera Cruz. Em primeiro lugar, boa noite. Agradeço muito à RTP e à Bragança terem dado um espaço à Faculdade de Direito num programa que é exclusivamente de Bragança e gostava de responder diretamente não. Agora passo à explicação. O direito tem muitas respostas, mas uma coisa é o direito do Estado, outra coisa é o Estado de Direito. Não vou amassar-vos com isso, porque a conversa seria longa, mas o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bragança apareceu na Faculdade de Direito, pediu para falar comigo. Em Lisboa? Em Lisboa, estivemos à conversa e depois fizemos uma parceria que já deu vários cursos
Instituíram aqui um centro de investigação de direito sobre a interioridade. Orientado pelo professor Duarte Nogueira, que está ali sentado, e a preocupação fundamental foi fazer um casamento feliz. A Faculdade de Direito cumpre uma missão da Universidade, que é abrir as suas portas, abrir as portas à comunidade. O reitor da minha universidade, o professor Sampaio da Nova, tem feito apologia disso. A Faculdade de Direito está inserida nessa linha. Está onde for preciso, onde estão as populações. O direito está, ou deve estar, onde estão as pessoas. E por isso é preciso... Perguntou-me se há um direito da interioridade. Olha, a resposta eu sei lá. Então, quem é que sabe? Se o senhor não souber, eu também não sei. Gostava... Não, neste sentido, o direito tende muito para as categorias estáticas. E nós temos que procurar ser um pouco mais dinâmicos. Nós construímos uma categoria de insularidade. Essa categoria tem, pelo menos na Constituição de 76 surgiu, a dogmática jurídica dedicou-se a isso. E a interioridade tem alguma similitude com a insularidade, com as ilhas? Bom, olha, similitude no sentido simétrico não, mas terá certamente no plano dogmático do direito. E esse é o desafio que a Faculdade está a procurar cumprir. Há várias maneiras de estar na vida pública e esta é também uma delas. Por lado de Bragança, pensamos que era preciso dar massa crítica. Já existe, mas é preciso dar massa crítica. As reivindicações do interior normalmente vão para Lisboa. São eleitos, vão para Lisboa, e depois é preciso uma retaguarda. E na retaguarda é preciso estar uma massa crítica pujante, tirar isto do registro exclusivamente da conflitualidade político-partidária e dar ao... Ter elites pensantes na região. Elites pensantes que obriguem um pouco a repensar. O professor Adriano Moreira, o Presidente da Câmara, também aqui uma companheira do lado. A tal estratégia, que não existe. Hoje fala-se muito da estratégia, o professor é que é especialista dessas coisas, mas eu diria mais que é uma orientação, porque repare, tiram-se serviços públicos ao interior com a desculpa que não há pessoas. Pois não há pessoas porque não há serviços. É preciso resolver isto e resolve-se do lado das pessoas. Não é? É preciso que o direito, se o direito for um instrumento da justiça, então o direito pode ajudar o interior, no sentido de devolver justiça, que é tratar igual o que é igual, desigual o que é desigual, e permitir que os juristas, e queria dizer-lhe que a Faculdade de Direito veio para Bragança com todas as suas especialidades, e veio com os professores de todas as gerações. Portanto, isto é um projeto da Faculdade de Direito, e o Sr. Presidente da Câmara criou as condições adequadas para que se fizesse aqui universidade e ensino de direito. E isso deixa-nos muito satisfeitos. Está preocupado com o novo mapa judicial? Já viu, já olhou para os tribunais, para a mudança de serviços? Bom, o mapa judicial é uma matéria muito mais complexa. Eu sou membro do Conselho Superior da Magistratura e não posso deixar de pensar nisso. Nós estamos a pensar sobre o mapa. O mapa tem, de facto, virtualidades e é sujeito a algumas críticas. Eu creio que as câmaras municipais e os eleitos têm que ter aqui algumas palavras a dizer, porque o mapa judicial está pensado numa perspectiva de racionalidade dos serviços e é preciso, e eu sei que a Sra. Ministra está aberta a pensar também a racionalidade dos serviços com pessoas dentro. E é assim que o mapa judicial deve ser feito. Eu estou à espera e penso que a Sra. Ministra um dia destes nos vai proporcionar um debate para explicar também com os Presidentes de Câmara, também os do interior e com as populações e com os especialistas, as virtualidades, como disse, as vantagens deste mapa judicial. Quando o senhor chegou a Bragança, vindo de Lisboa, e acaba por vir aqui muitas vezes e instalar-se para dar aulas e estar neste centro de investigação, o que é que o chocou mais? É a falta de população, como Adriano Moreira referiu há pouco? Há comodismo? Esta gente tem garra indomável, como também se diz por aqui? O que é que o impressionou mais? Olha, o choque foi contrário. Então. Tudo o que aqui recebi foi afabilidade, gente interessada, os cursos com pessoas inscritas e muitas perguntas. Logo, o que me impressionou mais foi andar muito, e eu pensei que o interior, sobretudo Trás-os-Montes, estava pelo menos com muitas aldeias e muita gente, e impressionou-me ver muitos terrenos abandonados, como diz o professor, no sentido de que não está ninguém a trabalhar nisso, e hoje em dia fala-se muito do regresso das pessoas ao interior e dos jovens à agricultura, e até há grupos pela Europa de regresso das fontes de energia. Para lhe ser sincero, nada disso é possível se o legislador central, o legislador do Estado, em Portugal Estado quer dizer governo,
Normalmente isto é uma sociedade muito governamentalizada. Há mais Estado, por exemplo, a Faculdade de Direito... É Estado. Bom, e por isso é que é preciso... A RTP também é Estado. Também é Estado. É preciso dizer que serviço público é, sobretudo, dialogar, abrir as portas. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bragança, eu vou ser sincero, quando avançamos para isto, uma instituição como a Faculdade de Direito não deixa de ter os seus receios, não é? Vamos, no fundo, tirar a Faculdade de Direito dos seus muros e trazê-la para Bragança, para o teatro, e o que é que vai acontecer e como é que vai ser? O quê? O senhor estava com medo desta noite? Não, desta noite nem por isso. Para o teatro? O senhor está a dizer para o teatro? Mas é que os cursos também se fizeram aqui, sabe? Ai, foi aqui no teatro? Também. Muito bem. Também. E por isso é que lhe dizia, os professores que vieram lecionar as matérias foram com boas mensagens, entusiastas, é um casamento para durar, depende muito, isto é entre instituições e não entre pessoas, mas creio que as bases que estão colocadas, não posso deixar de dar uma palavra ao professor Adriano Moreira, que desde o princípio esteve sempre nos cursos, o professor Costa Andrade de Coimbra também, os professores da Universidade, da Faculdade aderiram, e por isso eu creio que o direito tem, de facto, uma palavra a dizer. E eu acredito muito que o direito... Quando se fala de justiça, é sempre a crise da justiça, o atraso dos tribunais. A palavra justiça vem sempre com uma carga negativa. Eu gostava de dar uma carga positiva. A justiça é para ser conversada, os professores de direito têm as suas categorias, os seus dogmas, e têm que colocar isso muito ao serviço de quem precisa de justiça. Mas eu retivo que o Sr. Professor disse que a primeira atitude a fazer e o primeiro ato é criar massa crítica. É criar elites pensantes. Que possam articular-se entre si e depois então encarar no face a face o poder central. Bom, Sr. Bispo de Bragança, o senhor vem de Roma, vem de uma capital europeia, é um bispo jovem, mas é da região, conhece bem esta região. Há muita diferença entre a região à qual chegou há um ano e a que deixou há muitos anos atrás, quando foi para Roma? Claro que sim. Antes de mais, eu saúdo com viva simpatia esta iniciativa da RTP, porque acho que, como diz o Miguel Torga, do Teto de Portugal, pode-se ver melhor também o país e refletir melhor a interioridade. Há muita diferença e, pela positiva, muito investimento, maior qualidade de vida. Sem dúvida, foram 12 anos que estive ausente da região, mas o bom filho à casa volta e volto com... A casa torna. A casa torna. E volto com uma enorme alegria e cheio de esperança e de coragem para ser servidor do Evangelho da Esperança, mas reconheço o muito que aqui foi feito. Mas preocupa-me ao mesmo tempo tudo isto que já foi aqui enunciado, que é a diminuição da população. Basta pensar que em 50 anos nós perdemos quase metade da população e nos últimos 10 anos 12.500 pessoas, como já foi referido, e nos últimos 5 anos 250 escolas que foram encerradas. Tudo isto é preocupante. No ano passado, se calhar, não chegaram a 1.000 as crianças nascidas aqui no Nordeste Transmontano. É preciso nascer aqui no Nordeste Transmontano, é preciso repovoar este reino maravilhoso, para citar de novo Miguel Torga. E eu gostaria que a partir daqui, a partir do interior, fosse esse lugar do crescimento da natalidade também. Como é que acha que isso se explica, sabendo nós que nas florestas das periferias, nas florestas de cimento, nas periferias de Lisboa e do Porto, a vida é tão difícil, tão cruel, tão complicada, se vive pior do que em Bragança, não é? Pois. Há pouco até ouvimos naquelas reportagens que passaram durante o dia da RTP, muita gente dizer que vivem muito melhor nestas regiões com muito menos dinheiro do que se vive em Lisboa com muito mais dinheiro. Porquê é que acha que há esta... Não sei a que inverter isso, porque nós temos um ambiente ótimo, temos um lugar aprazível, temos potencialidades enormes, como o turismo, como a agricultura, como tantas outras coisas que alguém na plateia poderá dizer melhor do que eu, mas ainda não estão devidamente exploradas. Eu acho que deveríamos não há aqui potenciar um comodismo isso. Também não sei, uma falta de atitude, não vê dessa maneira? Eu penso que deve haver maior articulação entre as várias instituições, entre as várias autoridades, as várias pessoas aqui no distrito, para podermos falar a uma só voz e podermos apresentar
um projeto agradável e feliz para aqui. Individualismo. Eu creio que sim, que é um grande erro, uma grande falha nesta nossa região. Até dentro da própria Igreja existe isso, não só nas instituições extra-eclesiais. Mas eu acredito muito nas pessoas daqui, tenho uma enorme esperança, porque eu acredito que nós somos tão bons como os melhores. Júlio Carvalho, bom, o senhor conhece bem a região, já esteve em várias instâncias, estão aqui naquele canto os caretos, um grande símbolo das máscaras de Bragança, já fizeram barulho ali com um pequeno chocalho, certamente em casa ouviram, estão aqui presentes, são um símbolo da identidade desta região. Júlio Carvalho é um homem que já, enfim, conhece bem a Bragança e conhece bem a região, porque esteve à frente de várias instituições, é advogado. Porquê é que acha que o interior, e particularmente o distrito de Bragança, está, apesar da autoestrada estar a ser construída, ainda mais extremo? Olha, de facto, eu conheço, de facto, muito obrigado, boa noite, conheço, de facto, Bragança, mas também já sofri muito por lutar por Bragança. Que eu queria dizer só o seguinte, a realidade é esta em Trás-os-Montes. O Sr. Professor falou aqui no Estado de Direito e no direito do Estado. Eu, começando precisamente pelo Estado de Direito, porque tenho muita estima, professora Vera Cruz, eu queria dizer o seguinte, o grande problema, acho que, do país e de Trás-os-Montes foi nunca ter sido cumprido o direito. Nós vivemos à margem do direito. Temos presidentes da República e ministros que juram pelo cumprimento da Constituição e por fazer cumpri-la. A Constituição, desde o início, tem consignado lá um princípio sagrado que é a regionalização. Nunca ninguém a quis cumprir. Não obstante todos os partidos aceitarem como princípio sagrado dos seus programas a constitucionalidade da regionalização. Que tem a ver isto com o desenvolvimento? Depois, há programas desde 75, nomeadamente o FEDER, que dizia concretamente e expressamente que os dinheiros vindos da Comunidade Europeia visavam essencialmente acabar com as assimetrias regionais, contribuir para o desenvolvimento agrícola, contribuir para o desenvolvimento industrial, fixar as populações na agricultura. Muitas infraestruturas foram construídas. Em Trás-os-Montes não. Todo o dinheiro do FEDER, porque nós não tínhamos uma regionalização, foram canalizados para o interior, para o litoral. Não é por acaso que Bragança, o PIB de um cidadão de Bragança, em relação à Grande Lisboa, é 13 vezes inferior. Não é por acaso que o PIB de um habitante de Bragança é 13 vezes e tal inferior ao PIB da Madeira. Não é por acaso que só nós, ao nosso nível, só está praticamente a beira interior. Até o Alentejo, qualquer zona do Alentejo, já tem um PIB muito superior ao Trás-os-Montes. Porquê é que acha que os transmontanos aceitaram essa situação? Aceitaram, foram obrigados a aceitar. Nunca quiseram implementar a regionalização. Lembro que em fins de 79, lembro concretamente o professor, o líder do partido, o Dr. Sá Carneiro, publicou um livro que foi comentado e anotado por professor Marcelo Caetano, que era a Constituição para os anos 80, dizendo: só há possibilidade de acabar com as assimetrias regionais e desenvolver o país se houver regionalização. Os partidos fizeram evitando que isto podia ser problemas. Bom, Júlio, isto tem que ser muito partilhado e alguma coisa está a mudar já. E recentemente estão a construir barragens aqui na região, no Sabor e no Tua, mas agora estão a construir duas que foram adjudicadas à EDP e houve um contrato que foi assinado em que 3% do rendimento dessas barragens tem que ser alocado ao desenvolvimento humano e social das populações locais. Isto, penso eu, que é já um passo em frente. André Rente, onde é que ele está? Também aqui a Presidente da Câmara de Alfândega da Fé, se houver outro microfone, dão um a cada um. Está também o Presidente da Câmara da Lijó, mas a Presidente da Câmara da Alfândega da Fé e o André Rente podem nos explicar como é que funciona estes direitos a partir de agora, da construção, do rendimento destas barragens, passam a reverter para as populações do interior.
Sim, nós temos, no caso do Baixo Sabor, temos esse dinheiro, que é um fundo que infelizmente não é gerido pelos autarcas, é gerido pelo ICNB, mas... O que é o ICNB? É o Instituto da Conservação da Natureza, o Fundo de Conservação da Natureza, mas em que os autarcas participam nessa gestão e que nos permite, de facto, fazer alguns projetos interessantes. No entanto, aquilo que está a mudar, como disse, pequenos projetos inovadores não vêm só desse fundo. Estamos a falar da colaboração que a Câmara Municipal, da Alfândega e outras aqui presentes têm tido com a Fundação EDP. Estamos a falar, por exemplo, no programa ou no projeto Os Novos Povoadores. E estamos a falar também num projeto de empreendedorismo e há alguns fatores de inovação que podem fazer... alterar o estado de coisas. Alguma diferença. A EDP, desta vez, e certamente depois de muita polémica, porque estas barragens foram muito polemizadas, muito contestadas, decidiu apoiar diretamente o desenvolvimento social e humano. Boa noite, Fátima. É um facto. Em articulação com os presidentes de Câmara dos municípios do Sabor, temos tentado auscultar a opinião das populações locais e desenvolver novas formas de desenvolvimento sustentável que perdure para além da pediram construção. Um estudo aos QTE, fizeram um estudo, uma das tais estatísticas, não sei daquelas que eu professor André Menor bocado falou, de qualquer maneira foi em que se chegou à conclusão que aquilo que as populações queriam não coincidiam bem com o que queriam os ambientalistas, nem sequer com as autarquias locais. Havia sobreposições e havia não sobreposições. De qualquer forma, a complementariedade foi o grande resultado desses estudos, foi um valor enriquecido que nos trouxe esses estudos e permitiu-nos realmente desenvolver programas, que estamos a desenvolver desde há 3 anos esta parte. Um fundo de 3% do rendimento destas barragens, quanto é que significa, por exemplo, anualmente para estas populações do interior? Poderá, em média, para estas populações significar mais de 500 mil euros por ano. Onde é que está o Frederico Coelho? Frederico é justamente o homem do projeto dos novos povoadores. O que é que isso é? Onde é que você está a povoar o quê? Como? Ao abrigo deste fundo? Ao abrigo deste fundo, estamos a trazer famílias para o município de Alfândega da Fé, que aceitou desenvolver o programa piloto. Mas nós não podemos dizer aos 7 ventos que precisamos de pessoas, porque isto é um território gourmet de Portugal. Isto é o melhor que existe em Portugal. E, portanto, nós temos de dizer com alguma calma que precisamos de pessoas, mas não assim tantas. Não queremos duplicar a população nos próximos anos. E é isso que nós estamos a fazer. Começámos com 5 famílias para verificarmos se este modelo, que é único no mundo, há outros na Europa de outro estilo, se isto funciona. Mas estas pessoas são cativadas para quê e como? O que nós precisamos no interior são de puxar as redes das empresas. Há imensas empresas que estão portanto, na área metropolitana de Lisboa e do Porto e imensos empresários, e são esses empresários que têm mercados, muitos deles de exportação, que precisam de ir para trabalhar para Trás-os-Montes, para contratar aqui todos os serviços que necessitam para as suas empresas e exportarem para os canais que já têm. Portanto, o que é os novos voadores? Trazer empresários para o Trás-os-Montes, neste caso para a Alfândega da Fé. Quantos é que já aliciou e estão a fazer o quê? Bom, já aliciei muitos. Já mudaram, sim. Já mudou uma família para a Alfândega, já mudou outra família para a região, porque está neste momento uma casa de família e que também temos esperança que vá, dentro de dias ou dentro de semanas, mudar para a Alfândega, e temos neste momento mais 3 famílias para mudar até ao final, portanto, até ao início do verão, até ao dia da Alfândega da Fé, dia 29 de junho. E, portanto, no final disto, o que nós vamos ver é o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que temos que corrigir. Estamos a cometer erros, é a primeira vez que se faz este tipo de projeto e, portanto, vamos depois aumentar o número de famílias depois de avaliado o impacto. Portanto, estamos a falar de uma região que é rica em carnes, não é? Sim. Há aqui grandes empresas exportadoras de carne. Há aqui uma grande empresa exportadora de castanha, não é? Que é um produto por excelência local. Portanto, temos as carnes, temos as castanhas, temos o azeite. E temos a fileira florestal, não é? Exatamente. E temos uma grande empresa também de cogumelos e pequenos produtos gourmet agrícolas. Portanto, digamos que há já bases lançadas na exportação na região. O que é que está a tardar para que essa alavanca seja agora mais forte? Doutor Francisco Cepeda, onde é que ele está? O que é que está a impedir que este desenvolvimento seja mais rápido? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu queria começar por dizer o seguinte: em Portugal, desde há imenso tempo, nunca houve qualquer política pensada de desenvolvimento. Houve sempre, e hoje, sobretudo, políticas de crescimento. O que era necessário era crescer, onde não interessava.
O que interessava era criar riqueza, onde não interessava. Bom, tudo isso levou a esta situação que hoje temos. É óbvio, eu não acredito que isto se possa inverter a partir de Lisboa. Já há experiências demasiadas que nos permitem dizer que a partir de Lisboa nada vai acontecer. O senhor concorda com o professor Vera Cruz quando diz que é preciso encontrar aqui massa crítica? Completamente. Eu até acrescentaria mais. O grande problema desta região e de todas as regiões do interior é exatamente uma falta de massa crítica a todos os níveis. Eu costumo dizer que há uma ausência de densidade, não só populacional, mas também de massa crítica. Nós temos uma universidade em Vila Real, temos a Universidade de Trás-os-Montes, temos o Politécnico, está aqui o seu presidente, o professor Sobrinho, a funcionar em Bragança com muitas valências. Temos agora este Centro de Investigação de Direito. Afinal, porquê é que não nasce a massa crítica? É que o professor Adriano Moreira diz que nós temos os técnicos, não temos empresas para os técnicos. Temos parte dos técnicos, temos excelentes instituições de ensino superior na região, quer o Politécnico de Bragança, quer a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É preciso muito mais e é preciso ser feito por gente que esteja aqui, que resida aqui, que viva aqui, que sinta os problemas de interioridade. Porque de outra maneira não vamos lá. Há bocadinho falou-se aqui que era necessário regionalizar. Estou totalmente de acordo. A regionalização é um processo que, para além da componente política, tem uma componente económica, tem uma componente cultural, social, ambiental, etc. Infelizmente tem uma componente política, porque se não a tivesse, ela já estava há muito tempo em atuação. Soutor, como é que explica, por exemplo, que a autoestrada só agora, dentro de alguns meses ainda, vai chegar a Bragança? Exatamente pelo motivo que eu comecei por falar no início. Nunca houve políticas de desenvolvimento. O país pensou sempre Lisboa litoral. Repare, isto vamos recuar ao liberalismo da monarquia, aos vários liberalismos da monarquia. Foi nessa altura que começou a liberalização da economia. Soutor, eu vou interrompê-lo para que as pessoas possam ver no país como é que hoje se chega a Bragança, quem vier do Porto ou de Lisboa, as horas que demora, ainda hoje, a chegar a Bragança. Vejam só. Porto Bragança, 215 km. A viagem começa sem sobressaltos na A4 e segue até Vila Real sem especiais demoras. Mas assim que a Serra do Marão fica para trás, o cenário muda. As obras estão por toda a parte, ao longo de quase uma centena de quilómetros, há velocidades reduzidas e supressão de faixas. As obras no IP4, por causa da nova autoestrada, fazem deste traçado um estaleiro. Para os caminhões, pelo menos, péssimo. Muitas tesouradas, quando fazer aquelas chicanas aí, tudo é muito apertado. Gasta-se muito mais tempo, andar num caminhão hoje é muito difícil, porque há horários a cumprir e a gente derrete ali o horário todo ali na IP4, não é? Vila Real Mirandela demoramos mais ou menos pela IP4, quando estava normal. Demoramos meia hora, 40 minutos. Vai passar a ser, neste momento passa a ser 1h20, 1h30. Há ainda os desvios para a Nacional, 5 até Bragança. O traçado sinuoso lembra as viagens do passado até Trás-os-Montes. A pequena aldeia de Pudença há muito que não via tantos carros e caminhões na Nacional, que o diga João Costa. Não acho que não está assim bem sinalizado isto, para tanto trânsito. Parece perigoso até. É perigoso, mesmo aqui este cruzamento aqui, qualquer dia vai haver aqui acidentes. Às obras e aos desvios para a Nacional juntam-se outras dores de cabeça. É o caso desta ponte, onde dois caminhões simplesmente não se conseguem cruzar. A viagem do Porto até Bragança raramente ultrapassava as 2h30. Desde o começo das obras são precisas 3, por vezes 3h30. É o preço a pagar por uma autoestrada desejada há 2 décadas em Bragança. O problema é saber quando é que ela aparece. Não é? O túnel do Marão está parado já não sei há quanto tempo. Pelas notícias que a gente lê, fica sem saber se continua, se não continua, se continua quando. Eu acho que a autoestrada já vem à tarde, porque nesta data já se deu a desertificação desta região, portanto devia ter aparecido há 20 anos. Devia ser gratuita, para compensar o atraso da melhoria das estradas do Nordeste Transmontano.
São 130 novos quilómetros de autoestrada que prometem aproximar o Nordeste transmontano do resto do país. Até lá ficam as obras. 3 horas e meia demora do Porto a Bragança, 6 horas de Lisboa a Bragança. É de facto inacreditável. Bem sei que há obras, que está a ser construída uma autoestrada, mas que é preciso também ver que quando esta autoestrada ficar concluída, vamos ter aqui um outro problema. É que esta autoestrada certamente vai ter portagens, quem puder pagar irá pagar, mas quem não puder vai ter que se servir da Estrada Nacional 115, que foi construída no século XIX. Quem não puder pagar as portagens é com essa serventia que fica, porque não haverá outra. Voltamos já para a segunda parte deste especial em Bragança. Regresso ao Teatro Municipal de Bragança. Estamos rodeados de uma plateia de gentes da terra, de presidentes da Câmara da Região, e temos também aqui 5 notáveis no palco deste teatro em Bragança. Como todos sabem, a agudização da crise tem levado muitos portugueses a deixar o país, a emigrar, e é claro que a preferência é sempre para países de língua portuguesa. O Brasil voltou a ser, aliás, porque desta região já saíram, noutras épocas, no início do século XIX, milhares de portugueses em direção ao Brasil. Neste momento, muitos outros estão a procurar novas oportunidades e novos inícios de vida, de carreira, até porque muitos sairão dos cursos de politécnicos e mesmo da universidade e procuram novos recursos no Brasil. O João Pacheco Miranda, o correspondente da RTP no Brasil, está neste momento no Rio de Janeiro, no Leblon, mais precisamente, rodeado de um grupo de portugueses que deixou o interior do país em direção a Trás-os-Montes. Vamos ouvi-lo com um atraso de alguns segundos entre o som e a imagem, por questões técnicas. Peço-vos algumas desculpas por isso, mas, João Pacheco Miranda, o que é que essas pessoas procuram aí no Rio? Olá, Fátima, olá, Bragança. Para vos ajudar a situar, estou de facto no Leblon, que é o bairro mais rico, mais nobre do Rio de Janeiro, mas para vos dar uma ideia, para vos situar melhor, eu posso dizer que se pudéssemos imaginar uma circunferência com 500 metros de diâmetro, encontraríamos no interior imensos estabelecimentos com uma marca portuguesa, feitos por gente que fugiu exatamente da interioridade e da miséria e que aqui vieram montar o seu negócio. Todos têm um denominador comum, o sucesso. É com alguns desses portugueses que estamos agora a falar. Estamos num botequim que tem recebido vários prémios aqui no Rio. Eu peço aqui ao André Veloso para me acompanhar. E vamos falar aqui com o Narciso e o Manuel, também o António Lolé, que vieram de Portugal. Eu peço aqui para me sentar um segundo. Também gostaria de falar ali com o António, se pudesse aproximar-se. Narciso, você veio de Portugal nos anos 60. Portugal, nessa altura, que retrato você faz de Portugal nessa altura? Era um país triste, deprimido, você veio fugido à miséria. Era um país triste devido à guerra que tinha, na época da ditadura do Salazar. Então, como meu pai já estava aqui, nós viemos com ele, foi para lá em 59, nós viemos já em 60 com ele. Você veio de barco? Ainda vim no Veracruz. E como é que foi a chegada aqui? Você chegou aqui, como se diz, enfim, como se dizia na altura, com uma mão atrás e outra à frente, e acabou por vencer na vida. Não, como o papai já estava aqui, então já não foi tão difícil. Mas eu vim para, justamente por causa do exército, melhorar de vida, porque a situação em Portugal era muito crítica na época, não? Você era pedreiro em Portugal? Cheguei a trabalhar, a ajudar um tio meu. E trouxe o seu irmão 2 anos depois, e peço ao André para mostrar aqui o Manuel. Manuel, como é que você veio também atraído pelas boas notícias que chegavam do Brasil do seu irmão? Eu vim com o restante da família, porque quando ele veio com um irmão mais velho. E 2 anos depois, meu pai mandou vir o restante da família. E eu, como tinha 11 anos, eu vim com esse restante da família. Vocês vieram do interior? Do interior, 2 igrejas, Penafiel. Na altura, como é que era viver lá? Enfim, não havia grande esperança, nem grande futuro, nem se perspectivava? Muito pequeno, né? 11 anos, e que, vamos dizer assim, eu não tinha muita noção como era do lado de fora, vamos dizer assim. Porto, não conhecia, grandes cidades,
Então, outros países muito menos ainda. Foi uma grande aventura atravessar o Atlântico. Sim, os primeiros períodos aqui, não que fosse difícil, mas era bem diferente ao que se estava acostumado no interior de Portugal. Foram bem recebidos aqui pelos brasileiros? Fomos, tanto que nós estamos no Jovi há 51 anos. Então, com a coisa que nós temos, a experiência, o trabalho, a luta, que não foi difícil, não foi fácil também, para conseguir o top de linha, como é o Jovi hoje. Então foi muito trabalho, muito sacrifício, muita luta, para conviver hoje com a clientela que nós temos, que é o top de linha do Rio de Janeiro. O Narciso e o Manuel vieram aqui para o Leblon, vieram do interior da Penafiel. O António Lolé, eu peço aqui ao André, só para, muito rapidamente, veio do Algarve. O Algarve, nessa altura, você veio também, sensivelmente em anos 70, não tinha nada a ver com o Algarve turístico e rico que você hoje encontra em Portugal. Pois, o Algarve hoje está completamente diferente, não é? Com a indústria hoteleira e a indústria do turismo, não é? Eu preferi o Algarve da minha juventude. E como é que se aventurou a vir para o Brasil? Foi bem recebido? Foi difícil para si? Acha que isto de facto era um país que na altura dava outras esperanças aos portugueses? Bom, eu vim para cá por motivos assim políticos. Foi na época daquele grande tumulto do gonçalvismo, aí eu tive que ir para fora de Portugal, fui para a Bélgica, fiquei uns meses, num convento inclusive, e resolvi ir para o Brasil. E aqui fui recebido de maneira extraordinária. Não está minimamente arrependido? De forma alguma. O Brasil, para mim, é a continuidade de Portugal. Você acha que hoje mantém alguma ligação com Portugal? Vai lá de vez em quando? Olha, eu vou no mínimo 2 vezes por ano. Vou ver a minha mãezinha e os restantes familiares, os meus irmãos. Muito obrigado. Pois o Brasil continua de facto a ser, eu peço, aqui há uma assembleia de portugueses de várias gerações, eu peço aqui ao André para ir mostrando, de facto o Brasil e o Atlântico continua a ser uma rota em que muitos, milhares de portugueses utilizam, enfim, o mar que banha tanto Portugal como o Brasil, como o Fernando Pessoa dizia de uma maneira tão bonita, enfim, um mar salgado por lágrimas de Portugal, é hoje, sobretudo, um mar que une mais do que separa. E é isso, de facto, que se pretende que o Brasil e Portugal, através de, hoje em dia, de novas oportunidades que este país pode oferecer, possa atenuar e possa ser uma alternativa a portugueses que, face à crise, de facto, têm hoje muita dificuldade de sobreviverem, ou pelo menos de terem grandes esperanças e grande futuro aí nesse país. Um abraço caloroso, muito quente aqui do Rio de Janeiro para a cidade de Bragança e para vocês todos. Muito obrigada, João Pacheco Miranda. Um abraço também, igualmente caloroso, aí para o Brasil. Sr. Presidente da Câmara de Bragança, é curioso como há 50 anos atrás Penafiel era considerado interior, não é? Aqui a plateia riu-se porque interior, enfim, hoje já não é. Hoje Penafiel é litoral. Seguramente que sim, mas eu acho que mesmo estando a discutir as questões da interioridade que são relevantes, particularmente nos momentos de crise que vive o país, em que a tendência será de um maior centralismo, eu acho que é preciso olhar para o interior como um espaço de interface e de oportunidade com o território vizinho e considerar que o país precisa, de facto, do interior para superar as dificuldades que tem. É preciso regressar à economia, é preciso promover políticas de coesão, de competitividade e de cooperação territorial. Os senhores olham mais para Lisboa ou para as regiões espanholas aqui de Zamora, Salamanca ou León? Eu acho que lhe respondi a essa questão com o exemplo de projetos de cooperação, talvez fosse mais interessante. A Fundação Rei Afonso Henriques, que tem sede portuguesa em Bragança e sede espanhola em Zamora, tem, por exemplo, neste momento 2 projetos. Um deles é um projeto que visa criar o primeiro destino ibérico em termos turísticos, é a Rota do Douro Património da Humanidade. Um projeto que eventualmente poderá vir a ser apresentado no âmbito da próxima Cimeira Ibérica, um projeto relevante para os 2 Estados. A mesma Fundação está a promover um projeto de cooperação entre a cidade de Bragança e a cidade de Zamora, no sentido de promover o centro histórico das 2 cidades a património da humanidade. Mas isso cria empregos? O que é preciso criar empregos? É verdade que sim, as oportunidades existem no território, enfim, eu penso que há mais massa crítica, há mais capacidade, há mais inteligência e, portanto, nós não podemos desvalorizar também aspectos que emergem de forma positiva no território e que vão seguramente alavancar uma nova fase de crescimento para o país. Mas essas regiões espanholas são mais competitivas que estas regiões interiores portuguesas, porque têm até incentivos fiscais e têm impostos, sistemas fiscais mais que os beneficiam mais. É verdade que sim, em termos de índices de desenvolvimento humano,
as regiões fronteiriças portuguesas estão significativamente abaixo das regiões fronteiriças espanholas, é inquestionável. A organização administrativa do outro lado do território também está mais evoluída, mas isso não significa que do lado português da fronteira se cruzem os braços. A minha avaliação é de que não se estão a cruzar os braços. Há fatores que emergem, há cidades que emergem de forma mais competitiva, há mais qualificação, as vilas dos concelhos estão mais qualificados, nós também temos que saber valorizar fatores de competitividade para ajudar a crescer. O senhor é o líder desta região, aqui em Bragança. Não. Bom, é um líder eleito. É o Presidente da Câmara. Conselho de Bragança. Conselho de Bragança. Pronto, da região de Bragança. Vamos lá ver. Quem é que está a pensar o futuro da região no sentido de promover a tal atração e criar aqui empregos e fazer com que as pessoas venham e gostem de ficar e não vão para o Brasil e para os Brasis e para outros sítios? Quem é que está a pensar isto? Eu acho que todos os cidadãos estão a pensar o presente e o futuro da região. Ninguém está de braços cruzados. Todos é nenhum. Bom, quem é que está a pensar? Que instituições é que estão a pensar? Do meu ponto de vista, há aqui uma questão que é central, que não podemos fugir a ela. É preciso que o Estado promova políticas nacionais para o interior. Não se pode omitir e tem que abandonar uma cultura que se foi criando no país durante séculos, que é uma cultura contra a interioridade. Se é o centro contra a periferia, o litoral contra o interior. Não pode. É preciso vencer-se esse conceito. É preciso políticas de ordenamento para o território devidamente delineadas para saber o que se quer para o país no seu conjunto e que visão há para o território. E é nesse quadro, nessa visão, que nós temos que ganhar espaço e oportunidade com as nossas competências. Dizer assim, que voz tem o interior? O interior não tem voz. Os deputados que são eleitos, obedecem aos diretórios partidários, esquecem os eleitores. É preciso mudar a lei eleitoral, por exemplo, para a Assembleia da República. Mas não há aqui CCDRs? Não há aqui os politécnicos, já vou falar com o professor Sobrinho. Há aqui outras instituições de outras áreas, até agora este Centro de Investigação de Direito também. Estas instituições estão articuladas entre si. Estas instituições, eu sei que, por exemplo, nos politécnicos estão a nascer ninhos empresariais que ajudam a criar empresas. Mas estas instituições têm articulação? Eu acho que as competências... Quem lidera isto tudo? Eu acho que as competências evoluíram muito. Eu diria assim, é preciso avançar com alguém que tenha legitimidade política para liderar, e essa legitimidade tinha que ser obtida através da criação de regiões administrativas. Mas porquê? O Presidente da Câmara não tem essa legitimidade? Tem legitimidade para liderar no seu Conselho, fora disso não pode estar a substituir mas eu estou a falar do seu Conselho. É que há pouco o Bispo de Bragança falou no individualismo, o Bispo confessou que de facto nota um demasiado individualismo na região. Mas eu digo assim, e se calhar no país, com os transmontanos não são seguramente mais individualistas do que os lisboetas. A questão é de outro nível, é um problema de política nacional para o território, de política de ordenamento e de verdadeiramente ter a liderança tem que ser autorizada, tem que ser legitimada, e essa legitimação para o território tem que passar pela criação de regiões administrativas. O que é que isto lhe parece, Sr. Professor Adriano Moreira? Eles querem a regionalização. Bom, a regionalização tem muitos sentidos, mas eu queria, em primeiro lugar, fazer aqui um comentário ao filósofo, porque ele não é só professor de Direito. Ele é filósofo. E o direito ajuda quando obedece a uma concepção do mundo e da vida que tem escalas de valores fundamentais. Quando se afasta disso e, por exemplo, começa a fazer decisões retroativas ou a entender que a constitucionalidade das decisões pode ser suspensa, nós estamos a lidar com violação de princípios que estruturam a civilização a que pertencemos e que vai prejudicar qualquer região. De maneira que eu sou menos confiante no direito positivo e nessa observância e baseando-me nas suas filosofias, que aliás são muito brilhantes, os livros dele. Mas há aqui um ou dois problemas que eu gostava de tocar, enfim, aproveitando o tempo. Em primeiro lugar, o tal problema das competências ficarem. Aqui há pouco tempo um membro do governo incitou os jovens melhor preparados a emigrar. Ora bem, ele não precisa fazer conselhos nesse sentido, porque há uma lei sociológica segundo a qual os ricos, países ricos, exportam capitais e os pobres exportam gente. De maneira que não precisam dessa ajuda. O que precisa é de uma política que evite que este país chega à situação que é das mais graves contra o desenvolvimento, de ter o técnico, precisar do técnico e não ter emprego para o técnico. Isto é que é fundamental. Isso é muito curioso, o Sr. Professor diz, nós temos os técnicos... Precisamos do técnico e não temos emprego para o técnico. Mas o técnico não tem emprego, não está em empresas para Ora bem,
Mas o técnico não tem que fazer empresas? Deixa-me aqui afinar um bocadinho esta anotação, sobretudo quero fazer justiça ao Politécnico de Bragança. Porque o Politécnico de Bragança, entre outras ações, designadamente a formação, que dá e que é considerada excelente, há poucos meses levou a efeito um acontecimento em Bragança que reuniu aqui todas as universidades de língua portuguesa. Vieram 400 pessoas. Não se pode exigir maior esforço a um Instituto Politécnico e ao Presidente da Câmara para conseguir um acontecimento destes. Eu não me recordo de ter visto nenhum membro do Governo, nem me recordo de ter visto nenhuma notícia nos meios de comunicação social. Portanto, a interioridade também acontece. Também o direito da interioridade, no seu entender, também falha na comunicação social. Também falha. Bom, por outro lado, em relação à imigração, nós temos de estar muito atentos a que modificou-se completamente a realidade do que é a imigração. A imigração do Trás-os-Montes, onde eu nasci, não precisa de que se louve a coragem, a decisão, a integridade, a força de vontade dos transmontanos. Está assente. Por outro lado, também não é preciso falar de portuguesismo aos transmontanos. Trás-os-Montes pertenciam sempre ao reino. Não há conquista de Trás-os-Montes para o reino. Isto pertenceu sempre ao reino. De maneira que essas ligações aos valores do país são fortes, seguras, não vale a pena estar sequer a discuti-las. Agora, o que nós não dominamos são as circunstâncias externas que neste momento modificam muito a imigração. Porque a imigração que nós conhecíamos para o estrangeiro, designadamente para o Brasil, era importante porque havia remessas para o país. Provavelmente desde a independência do Brasil até o Getúlio Vargas, que por razões internas proibiu transferências, a balança comercial portuguesa era equilibrada com as remessas que vinham do Brasil. E nesse tempo o déficit era mais ou menos igual às receitas normais do Estado. Ora, neste momento, a imigração que nós estamos a sentir é justamente dos mais qualificados. E os mais qualificados voltam muito dificilmente. Porque têm carreiras que estabelecem, onde se fixam, e por consequência a grande política é fixá-los e não incitá-los a emigrar. A partir. Numa região onde a economia já por si é débil, onde há poucas empresas. E há aqui uma outra coisa com a organização do território, uma pergunta que fez ao Sr. Presidente da Câmara. É que, além das definições que os nossos sábios andam a discutir para pôr os limites territoriais das regiões, há uma coisa que ultrapassa a vontade dos sábios, e desses sábios, pelo menos, e que os responsáveis pela administração local assumem, é que se estão a criar regiões transfronteiriças de trabalho. E isto é uma realidade nova. Claro. E isto não pode deixar de ser apoiado. Deve haver muita gente que está a viver em Bragança, porque as casas aqui se calhar são mais baratas e que já está a trabalhar do outro lado, não é? E é o que está a acontecer aqui em Bragança. Bragança assume que está a nascer uma região transfronteiriça de trabalho. É evidente que isto está a acontecer. Não vamos contrariar isto, porque isto é a política europeia. E não temos nenhum medo que isso diminua valores nacionais, pelo menos na terra, que foi sempre do reino e nunca precisou qualquer batalha para entrar no reino. Professor Sobrinho Teixeira, o Presidente do Politécnico de Bragança, de facto muita coisa está a mexer. E certamente a forma de viver, a forma de estar na região também vai ter que ser alterada. O paradigma, aquilo que se diz, o paradigma terá que mudar. O senhor e os professores de docência deste Politécnico têm criado a tal massa crítica ao longo de anos, creio eu. O que é que está a acontecer a essa massa crítica? Para onde é que eles estão a ir? O que é que eles estão a fazer? Eu gostava... Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Eu gostava de dar uma imagem positiva e de esperança relativamente ao interior, nomeadamente aqui à região de Bragança. Eu devo dizer que nós conseguimos criar neste momento o 5º maior instituto a nível nacional e temos o corpo docente mais qualificado a nível nacional também, com mais de 200 pessoas doutoradas.
São locais, vêm de fora? Como São pessoas locais e são pessoas de fora. Aliás, na captação de alunos acontece uma coisa semelhante. O Politécnico de Bragança fixa 86% dos alunos do distrito, mas isso só representa 30% dos seus alunos. Vale a linha aérea Lisboa-Bragança, certamente, porque a estrada de 6 horas há de ser muito difícil para vir ser professor em Bragança todas as semanas. Nós temos muitos, a maior parte dos professores são pessoas que se radicaram em Bragança e aqueles que nós designamos os novos transmontanos. Os verdadeiros transmontanos são aqueles que estão entre nós, são aqueles que aqui ficam e são aqueles que defendem a região. E a maior parte dos professores de Bragança, do Politécnico de Bragança, situam-se aqui. Onde é que eu gostava de dar uma imagem positiva e, digamos, relativamente à questão de como é que isto pode ser virado? Eu acho que pode ser muito virado através da qualificação. Que é isso o esforço que o Instituto está a fazer. Há, porventura, coisas que o país não sabe. Por exemplo, quando surgiu esta questão de qualificação dos novos públicos, nomeadamente públicos adultos, sabe que foi aqui no Politécnico de Bragança onde é que houve o maior número de pessoas que aderiram de facto a isso. Isso demonstra a garra dos transmontanos e a vontade que têm de vencer. Eu estou convencido, da maneira que nós estamos a trabalhar, com a qualificação que está a ser introduzida, que nós vamos fazer desta região uma das regiões percentualmente mais qualificadas a nível nacional. E aí a mudança de paradigma. Nessa matéria da qualificação, quando olha para a sua vizinha Espanha, para estas regiões, tem que fica a perder, fica a ganhar, está ela por ela? A Espanha tem investido muito também em ensino superior, mas eu acho que nós temos que fazer justiça ao país, e se há alguma coisa que foi relevante no país nos últimos anos, foi o investimento que tem sido feito na qualificação dos portugueses. É evidente muito trabalho ainda há de ser feito, nomeadamente porque, relativamente à população ativa, nós ainda temos um grande diferencial em relação à Europa. Apenas 14%... Há quantos anos é que existe este Instituto aqui sediado? Este Instituto vai fazer no próximo ano 30 anos. 30 anos? Sim. Então como é que se explica que não haja mais tecido empresarial na região, por um lado, e como é que em 30 anos não tenha surgido a tal massa crítica que o professor Vera Cruz falava? Eu acho que a massa crítica existe. Mas que não exista a um nível suficiente para ser reivindicativo, para que possa promover localmente alguma ascensão de patamar. Não, existem aqui, como eu disse, cerca de 200 professores doutorados, que são excelentes técnicos, trabalham com muitas das câmaras aqui existentes, trabalham com muitas das empresas, com muitas das associações aqui representadas, nomeadamente na área da agricultura, por exemplo. Mas em 30 anos o que isso resulta é que o PIB daqui é inferior ao PIB da Madeira 3 vezes. Não é? Ou 3 vezes de Lisboa. É 3 vezes menos o PIB da área de Lisboa e inferior ao PIB da Madeira bastante. Sim, mas quando nós verificamos a evolução do Politécnico, temos que verificar que ao longo destes 30 anos a grande evolução se deu nos últimos anos. E, portanto, por exemplo, a nível da qualificação, nós estamos a doutorar 40 a 50 pessoas por ano. E, portanto, não podemos olhar para 30 anos e pensar que isto Para onde vão esses doutorados? Os doutorados estão-se a fixar aqui, sobretudo na região. Sabe que eu... Então, também têm criado empresas? É isso que eu lhe ia responder. Está aqui o Sr. Presidente da Câmara de Vinhais, eu tive a ocasião de estar na Feira de Fumeiro de Vinhais. E fiquei extraordinariamente agradado na visita que fiz. Vi 14 ex-alunos do Politécnico a fazer pequenas empresas, empresas familiares, mas com uma atitude inovadora e que, naturalmente, no futuro vão ter sucesso. Por isso eu lhe digo que a aposta na qualificação é uma aposta certa. E deixe-me que lhe diga, quando nós falamos também em nichos relativamente ao país e na relação litoral-interior, eu acho que esta questão da qualificação feita no interior é, neste momento, um fator de competitividade. Verifique, tendo aqui uma instituição das mais qualificadas a nível nacional, onde é que se tem o custo de vida mais baixo. Estudar em Bragança custa cerca de metade do que custa estudar no interior, no litoral. E isto faz, de facto, também de Bragança um fator de competitividade. Agora, há uma marca e um estigma que foi aqui falado, que é o estigma de ser do interior. O estigma de ser de Bragança, de ser da Guarda, de Castelo Branco, de Beja. E sabe que esse estigma não é verificado quando, por exemplo, o Politécnico de Bragança avança na internacionalização, onde é uma das instituições a nível nacional com maior capacidade. Mais de 10% dos alunos do Politécnico de Bragança são alunos estrangeiros. Há uma espécie de preconceito. A palavra interior tem um sentido pejorativo? Há um preconceito, naturalmente. Esse preconceito pode advir, de facto, de uma falta de qualificação que não houve no passado e cada vez no futuro. E o orgulho que nós temos em fazer de Bragança uma pequena cidade cosmopolita, enfim, com diferentes países, aqui existentes, diferentes raças, diferentes cores, tudo aqui existe, tudo aqui convive e tudo isto faz uma cidade que é uma cidade diferente daquilo que era há uns anos atrás. Professor Vera Cruz, é este sentido pejorativo que pode prejudicar o país, que é dado à interioridade também?
no seu todo? Bom, em primeiro lugar, queria expressar os meus respeitos pelas pessoas do interior, mas eu não sou do interior. Eu sou da Faculdade de Direito de Lisboa. E queria dizer-lhe isto. Quando falei de massa crítica, não nego a existência de uma imensa massa crítica. Sou presidente do Politécnico em Bragança. Massa crítica existe, certamente, e eu não tenho aqui um medidor dessa massa, mas certamente que existe, até por aquilo que disse do Politécnico. Deixemos-nos do politicamente correto. Nós queremos é que a região eleve. E o senhor o que disse é que sem uma criação de massa crítica forte, a região não se eleva. E nós estamos a olhar para o PIB e a ver os resultados. Doutora Fátima, tenho aqui alguns alunos do curso que sabem que o politicamente correto não é a minha especialidade. O que lhe queria dizer era isto. Quando falo em massa crítica, o que procuro é dizer isto. É preciso articular as coisas em termos de reivindicação. Isto é, pode haver politécnicos, universidades, fazer empregos, tirar uma fábrica da China por aqui, durante uns 10 anos. O que interessa é sustentar isto. Sustentar. Quem é que sustenta? Quem cá está. Mas também é preciso depois articular o discurso. Se for agora em Lisboa, nas férias da Páscoa, está vazio. Porquê? Grande parte das pessoas que estão em Lisboa não é de Lisboa. E até nas instituições, à frente das instituições. E logo de início nós dissemos isto. O que é preciso é que se vá a Bragança e que haja um conjunto de pessoas que em Bragança articulem. O Dr. Júlio ainda agora estava a tentar ali um discurso destes, não é? Articular em Bragança uma coisa que seja audível aos ouvidos de quem faz as leis. Isto tem pouco a ver já com a formação do Politécnico, porque o Politécnico é universitário. Isto não tem a ver com formação de empregos. Isto não tem a ver com técnicos, isto tem a ver com outras coisas, todos sabemos o que é a articulação de um discurso que tem que ser compreensível por quem escreve as normas. O professor Adriano Moreira, agradeço-lhe, mas o direito positivo, professor, há aquela ideia da democraticidade do direito. O direito positivo é a decisão política. E depois existe o direito que tem os seus valores, os seus princípios, que na arquitetura constitucional deviam estar todos metidos na Constituição, e a compatibilidade com a Constituição dava-nos a garantia da juridicidade. Hoje todos sabemos que não é bem assim, não é, Dr. Júlio? Portanto, o que é que eu digo? Em termos de massa crítica, a Faculdade de Direito articula-se com o Politécnico de Bragança, articula-se com as universidades que aqui estão, não vem de Lisboa dizer nada de novo. Claro. O objetivo é dizer a quem frequenta os cursos, olha, há aqui possibilidades de partir daqui para lá, porque alguém disse ali na plateia que de lá para cá é que já não vem nada. E, portanto, é preciso articular aqui um discurso que seja politicamente entendível pelas elites políticas, que esteja fora da conflitualidade político-partidária, porque às vezes isso desvaloriza a mensagem comum do interior, e eu creio, repito, que o direito é o instrumento para esta... Aí eu volto à pergunta que há pouco fiz ao Presidente da Câmara. As instituições locais... o Sr. Presidente queixou-se da falta do patamar da regionalização. Mas, então, a que níveis é que tem que ser estudada também uma estratégia de forma a bater o pé ao Poder Central? Sabe, isso, bater o pé é sempre bom, mas é preciso que haja chão. O professor Adriano Moreira estava há pouco a dizer que o chão é nosso. Olha, que aqui chão de pedra não falta. É verdade. Aqui é cada frágua. É preciso, por exemplo, 30 anos de Politécnico garantem sustentabilidade de políticas e de pessoas. Portanto, 30 anos de Politécnico, parece muito, mas não é. 30 anos de Politécnico já garante alguma sustentabilidade. O que é que importa? É não ver também o interior como uma reserva. Ai, que bom o ambiente, os passarinhos, umas aldeias, não é? E vamos todos à terra, umas casas fechadas para fazer uns fins de semana. Também não é assim. O que é preciso é sustentar bem as coisas, e para isso é que a lei e as normas têm que ter umas alterações. Repare, no curso, na última aula do curso, alguém dizia, mas na autoestrada que está parada, não sei se por causa disso, encontraram-se lá umas coisas arqueológicas e tal, de tempos romanos, e parece que isso foi tudo para Lisboa. Porquê? Porque o Estado, aquilo é património nacional. Então não pode ser património nacional e ficar em Bragança. Acho que pode, não precisa de ir para Lisboa, não é? Portanto, são coisas destas, pequeninas, que podem ser colocadas na lei como soluções. Se vamos pensar em grandes bandeiras, grandes reivindicações, a coisa nunca vem. Ou então é tudo de uma vez. O que é que se procura fazer aqui, o professor Duarte Nogueira a dirigir o observatório, a Faculdade de Direito com os seus professores, a chegarem a Bragança? É articularem com os juristas de Bragança. O curso não tem só juristas, também tem outros licenciados que vêm
às aulas e criam uma espécie de mentalidade reivindicativa. Uma consciência comum, não é? Olha, eu não queria falar tanto, senão é ainda uma dizem que sobre o outra interior. consciência. Não, o que dizem é que o senhor pode ser um agitador de massas, neste caso, massas críticas. Está aqui a tentar criar justamente essa consciência profunda de interioridade no sentido da ação, de poder agir. Aquilo que também o Presidente da República, não há muito tempo, apelou à garra indomável do interior. É isso que o senhor está a pensar? Bom, garra indomável, vou vendo as notas nas classificações agora, mas queria dizer-lhe isto. Todos os alunos do curso têm uma grande capacidade de pergunta. E normalmente a pergunta é quase retórica, eles já têm a resposta. O que falta ali é mesmo articular um pouco mais as coisas. E eu creio que agora, em colaboração com o Instituto Politécnico, a Universidade de Salamanca, fazer também este caminho transfronteiriço, eu tenho a impressão que vamos encontrar aqui coisas para fazer. Foi logo o que se disse no início do curso. O que importa é que de Bragança parta um discurso para Lisboa, que não seja só um discurso de quem vai para Lisboa fazer política. Empresas de turismo aqui não faltam. A Andadi, que faz vários projetos turísticos, há quase resorts, há um ali na Serra de Montezinho que se chama A Lagosta Perdida, que eu achei imensa piada ao nome. Há imensos projetos de turismo da natureza, projetos a funcionar. Portanto, digamos que em termos de passarinhos estamos conversados. Sr. Dom José Cordeiro, esta é uma das melhores regiões do país em termos de natureza, de floresta, de fráguas, de terra, de literatura. O Miguel Torga era daqui, do pé. E, no entanto, até isso todo nacional tem esquecido. É verdade, essa potencialidade é enorme ao nível do turismo ambiental, como foi referido, mas também do turismo religioso e do património que nós temos. É certo que estamos a passar dias difíceis, até dias maus, mas toca-nos a nós hoje apontar o futuro, rasgar novos rumos para o futuro. Nós herdamos um passado glorioso e estamos a viver do passado. Precisamos de olhar para a frente e para o alto. Para quem está a dizer que esta crise é também uma crise do homem? Sem dúvida. Do transmontano e do português também, no geral? Também a globalização chega também aqui. É uma crise, sobretudo antropológica, mais do que económica e financeira. Estou convencido disso, porque se perderam os valores essenciais, os valores humanos, que também são valores cristãos. E quando se perde essa base, é preciso reelaborar uma gramática do humano. Uma gramática da fraternidade, uma gramática da justiça, porque senão vamos de mal a pior, não é? E precisamos de apontar com esperança, mas com coragem, com determinação para o futuro, partindo da realidade que temos. E temos que ser nós, porque se não somos nós a acreditar, quem é que vai acreditar? Se não somos nós que estamos aqui, quem é que vem em nosso auxílio? Ninguém, não é? Ninguém, é isso que estamos aqui a ver. É que não há grandes estratégias, não há grandes ventos a superarem para poder ajudar, portanto é preciso acreditar. Sim, é essa ação articulada com todos que tornará possível um presente do futuro melhor para as gerações que Do ponto de vista da Igreja, a situação social da região agudizou-se nos últimos tempos? Muito, muito. A Igreja está ao serviço do homem, a serva da humanidade, mas eu tenho contactado com os últimos casos, ainda hoje, com casos gritantes de pessoas que pela primeira vez vêm às nossas instituições. A Igreja aqui no Nordeste Transmontano tem cerca de 70% da cobertura social do distrito. E as Misericórdias, a Caritas Diocesana, os centros sociais paroquiais fazem esse apoio aos idosos, aos sós, aos jovens, às crianças, aos casais em dificuldade, a tantas pessoas a viverem até já a violência doméstica no nosso meio. São casos gritantes. E alguns casos que não havia antes. E que não havia antes. Nos últimos meses disseram, mesmo aqui na Caritas Diocesana da nossa cidade, no último mês vieram 50 novos casos a bater à porta pela primeira vez. As estruturas locais estão a aguentar? As estruturas da Igreja? Até ao momento temos capacidade de resposta, não sei até por quanto tempo. Esta gente também é uma gente muito solidária. Também é verdade. Aumenta a dificuldade, mas é muito superior à generosidade, isso é verdade. Esta crise também é uma oportunidade. Esta crise também é uma nova oportunidade para olharmos o essencial e valorizarmos, sobretudo, essa gramática do humano. Bom, e olhar para os valores profundos, para a identidade, e por que não também, até nos divertirmos um pouco, mas é preciso compreender essa diversão. Estão ali os caretos, estão
digamos que é um dos elementos da cultura transmontana mais tradicional. O professor Luís Cantilho, da Academia da Máscara, explique-nos o significado dos caretos transmontanos. Bem, aquilo que finalmente vamos falar das pessoas, que é a maior riqueza de Trás-os-Montes. E, portanto, estamos a falar de uma cultura, e de uma cultura que ultrapassa muito momentos políticos, momentos económicos e até as próprias fronteiras. E, portanto, estes elementos que nós temos aqui, que funcionam fundamentalmente entre o solstício de inverno e o equinócio da primavera, ou seja, durante o período de inverno, é realmente um elemento cultural genuíno que o Distrito de Bragança tem, e também a região de Zamora, e que deve ser essa a base que esta região deve compreender e deve entender culturalmente. Que, se calhar, se pensarmos em não copiar modelos económicos ou modelos políticos, mas sim copiar, ser genuíno e acreditar na própria cultura, eu acho que, nessa altura, Bragança vai superar todos os problemas. E eu penso que há muita gente a acreditar em Bragança. Dulce Pontes, um dos expoentes máximos da cultura musical portuguesa. A Dulce está a viver em Bragança, veio para Bragança. Se eu puder saber o que é que a trouxe a Bragança, como é que se desenvolve um projeto musical, com certeza, da sua envergadura, que é um patamar elevadíssimo a partir de Bragança? Como em qualquer parte do mundo, mas bem rodeada. Rodeada de boa gente, com mais tempo para me dedicar à família. Uma coisa que eu senti também, o apoio, um apoio imenso, a relação que existe com as crianças. Por exemplo, o meu filho na escola tem um ensino muitíssimo mais completo, é verdade, e é uma escola de aldeia. As pessoas viver as tradições. Não é preterido aqui, pelo contrário, pelo contrário, pelo menos foi isso que eu sinto com relação ao ensino primário. Ele frequenta o 4º ano neste momento. E depois também o viver das tradições, que, enfim, vão-se perdendo cada vez mais. E aqui alimentam-se e existem sempre novas gerações para dar continuidade a essas tradições. Muita gente estará a pensar como é que a grande Dulce Pontes consegue desenvolver a carreira dela a partir de Bragança. Isto é possível? É, graças às tecnologias, tudo é possível. E também aliás, está a proximidade com a Espanha, não é? Eu trabalho muitíssimo em Espanha. Depois, por outro lado, espero também poder criar algumas pontes, né, daqui, porque fui muito bem recebida, sinto-me como uma filha da terra, sinceramente. Espero aqui permanecer. Enfim, sou uma leiga nestas matérias, muito já aprendi, ainda tenho uma visão, digamos, um bocadinho superficial, ainda não preciso de muitos anos para chegar ao fim. Porque está também a trabalhar, há pouco ia dizer, com espanhóis, portanto está a desenvolver projetos musicais. Sim, com, mas quer dizer, pode-se trabalhar espanhóis. em casa e, por exemplo, enviar uma sessão de gravação para a Argentina, como ainda há cerca de E a sua vida ganhou de qualidade? Sem dúvida nos últimos nenhuma, tempos? sem dúvida nenhuma. Professor Vera Cruz, o senhor já equacionou trazer a sua numerosa prole para Bragança e ir a Lisboa à Faculdade de Direito de vez em quando? O senhor é o diretor da Faculdade de Direito. Bom, já equacionou isso? Há pouco falava-se que era preciso haver mais nascimentos em Bragança. Se a minha mulher estiver cá em julho, certamente mais um nascimento em Bragança. Eu sinto-me tentado a vir para Bragança, mas prefiro que o discurso reivindicativo chegue primeiro do que eu. Assim tenho mais garantias de que depois virei com outra... Neste balanço, eu dizia no início do programa que o interior, a faixa interior, está entalada entre o litoral e as regiões espanholas, todas elas quase mais competitivas, de norte a sul. Este balanço com a Espanha, do ponto de vista da interioridade, da reivindicação da interioridade, Portugal, o que é que deve fazer? Ou estas regiões aqui deste lado, o que é que devem fazer? Devem voltar-se muito mais para o lado do espanhol e constituir um grande centro interior ao meio? Ou por outro lado, têm que, enfim, olhar sempre mais para o nosso litoral? Não, eu creio que falo sempre isto a partir de uma experiência que não é de quem cá está. Agora, o que me parece, e peço vénia a quem tem pensamento estruturado sobre isto, é que o exemplo aqui do nosso Presidente da Câmara de Bragança, que é o exemplo que conheço melhor, que é o desenvolver projetos transfronteiriços, sem complexos. Isto é preciso saber que a nossa identidade é tão forte
que não é por haver projetos transfronteiriços que vamos ser menos portugueses ou que vamos perder alguma nacionalidade ou identidade. Eu creio que a questão da identidade é uma falsa questão quando se trata de cooperação com a Espanha. Mesmo quando é preciso ir às maternidades espanholas do outro lado da fronteira? Isso já é outra história. Não é? Isso já é outra história, por exemplo, o fecho de escolas. É uma coisa que cada vez que veio à televisão dizer que poupamos X por fechar escolas. Não, nós perdemos muito por fechar escolas, perdemos muito mais dinheiro por fechar escolas aqui do que abrindo-as. E é melhor manter por vezes, com algum custo, a escola aberta, algum custo imediato, porque a visão aqui é curta, é contabilística. Repare, ainda agora o Presidente Politécnico dizia, nós fixamos aqui população e conseguimos trazer jovens de outras áreas para aqui. Então, porquê que, se isto é assim, em relação ao ensino, porquê que não se começa da base? Porquê que não se começa no ensino primário, na educação pré-escolar? As escolas primárias são hoje segundas residências de muita gente, porque estão a ser vendidas, como sabes. Estão a ser vendidas e parece que não por bons motivos, e parece que dá pouco dinheiro e a Troika exige mais. Era preciso vender escolas maiores para ver se pagávamos a dívida. O senhor não equacionou ir numa delegação à Troika falar sobre os problemas da interioridade e os direitos da interioridade? Parece que a Troika é que escolhe com quem fala, não creio que eu faça parte lá da lista. Sr. Professor Adriano Moreira, o senhor é a principal referência de muitos transmontanos aqui presentes, já o que dissemos. O seu avô Valentim viveu e morreu aqui em Grijó, muito perto. Enfim, o senhor é hoje, digamos, um património vivo do país, enquanto pensador, mas também da região. Como é que esta região pode e deve mobilizar estratégias e atitudes para fazer frente à situação? Em primeiro lugar, não quero que esta nossa defesa das regiões prejudique Lisboa. O Dr. Augusto Castro, que foi um grande jornalista, como sabe, e diplomata, definia Lisboa como uma cidade feita por subscrição nacional. Nós contribuímos. De maneira que esse ponto de prejudicar Lisboa não nos deve preocupar. Mas há um fenómeno com a Europa que é extremamente importante. Se reparar, cada vez que a unidade europeia se tem afirmado, as identidades renascem. É o que está a acontecer em Espanha, é o que está a acontecer na Bélgica, é o que está a acontecer na Inglaterra. E o senhor acha que vai acontecer aqui também no interior do país? As identidades fortalecem-se. Está a acontecer isso. Está a acontecer e nós, sabendo isto, o que devemos movimentar é a solidariedade. Isso é o que é o fundamental. Quando nós defendemos que esta região precisa de ser apoiada, que o despovoamento tem que ser combatido, que devem ler outra vez a lei das Sesmarias, que eu insisto nisso, que é uma boa inspiração. Quando dizemos isso, estamos a contribuir para o fortalecimento da unidade nacional, para que não haja dois países, um país que é o país da raia que está despovoado, é o país marítimo que não tem recursos para o crescimento da população contínua. E pouco mais é que entre o marítimo e o interior também não há muito mais. Isso. E é por isso que eu acho que todo o movimento europeu vai no sentido de fortalecer as identidades que estavam escondidas. E Portugal tem uma identidade tão forte que não são estas ligações aos movimentos internacionais que a vão diminuir. E, sobretudo, em Trás-os-Montes, foi sempre do Reino. Foi sempre do Reino. Não há de ter nenhum receio de que isso possa acontecer. Estamos falados. A massa crítica está aí. Certamente que a alavanca para puxar, apesar da crise, também será encontrada. Eu quero agradecer a todos os transmontanos que vieram esta noite aqui ao Teatro Municipal de Bragança, aos senhores Presidentes de Câmara. Quero pedir desculpa porque o tempo não é muito, como veem, e não é possível dar a palavra a toda a gente. Às cinco personalidades que estiveram aqui no palco, quero-me despedir de todos, agradecer do fundo do coração a Bragança e a Trás-os-Montes e na próxima semana vemo-nos em Lisboa. Boa noite.